Meu nome é Beatriz Meurer Moreira, sou professora associada do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. Dentre os agentes de pneumonia associada à ventilação mecânica, a Acinetobacter emergiu como uma das principais causas, como podemos observar num recente estudo de revisão sobre o tema, onde foi evidenciado que esse Acinetobacter baumannii foi o principal agente em 3 dos vários estudos analisados, incluindo Ásia, Tailândia e Arábia Saudita, com pelo menos 27% dos casos. Boa parte dessa emergência é pela disseminação de clones epidêmicos, aqui representados pela análise de multilocus sequence typing. Essa técnica permite classificar as amostras em sequence types, que por sua vez podem ser reunidos em complexos clonais. Aqui a gente tem a representação do complexo clonal 2, esse círculo maior, já identificado em pelo menos 24 países aqui listados, que foram aqueles que depositaram amostras nesse banco de dados do Instituto Pasteur. Aqui representado a gente tem os sequence types de mais de 1.000 amostras. Então a gente vê essa grande concentração em alguns complexos clonais, aqui representado outros exemplos, o complexo clonal 1, 15 e 79. Bem, para o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica, não há um critério diagnóstico único para uso clínico e para vigilância de pneumonia. De toda forma, os critérios clínicos se tornam bem mais preditivos, com acurácia muito melhor, quando associados a critérios microbiológicos. Um dos critérios mais amplamente utilizados nos dias de hoje são os critérios apoiados pelos Centros de Controle de Doenças norte-americanos, recentemente revisados, que incluem achados microbiológicos para definir uma provável pneumonia associada à ventilação. Na prática, o mais importante é adotar uma estratégia clínica e microbiológica. E a importância do diagnóstico microbiológico é que ele vai permitir a realização dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, permite, com o isolamento do agente, melhorar a compreensão sobre a epidemiologia dessa doença e permite efetuar a sua vigilância. Um problema atual é que a microbiologia clínica é uma área em que a interpretação dos exames se tornou ainda mais complexa com o advento de novas tecnologias. Então, mesmo com técnicas sofisticadas, a interpretação de exames depende da qualidade do espécime recebido para análise. Um dos grandes dilemas nesse diagnóstico é distinguir a colonização da infecção propriamente dita. Por quê? A colonização do trato respiratório superior por bacilos gram-negativos é muito frequente nos pacientes hospitalizados e a contaminação da secreção respiratória baixa durante a coleta ocorre com grande frequência. Por isso, sempre que se fizer o diagnóstico da pneumonia, é importante a realização de hemoculturas, que, no entanto, têm uma baixa sensibilidade. E, na prática, o diagnóstico acaba sendo firmado pelos testes quantitativos de espécimes de secreção pulmonar baixa colhidos, como, por exemplo, o aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar e o escovado protegido. E, mais raramente, exame do tecido pulmonar obtido por biópsia. Em qualquer caso, é importante lembrar que o transporte ao laboratório, em frasco estéreo ou um tubo, deve ser realizado com a maior rapidez possível, se possível dentro de 2 horas, e, no entanto, se esse tempo não puder ser respeitado, esse espécime precisa ser refrigerado. Em todo caso, esse exame ele vai começar pelo teste de Gram, que tem o objetivo inicial de comprovar a existência de um material purulento. Então, esse exame ele é feito inicialmente por uma inspeção desse espécime, que deverá conter, para ter um bom valor, uma boa correlação com a presença de pneumonia, ele deverá conter em cada material visto em menor aumento de 100 vezes, no mínimo 25 leucócitos
e, no máximo, 10 células descamativas. De toda forma, então, o valor desse exame, quando tem ausência de bactérias, ele tem um valor preditivo muito útil, apresentando uma correlação de pelo menos 90% com ausência de infecção. E a presença de bactéria, então, é a que vai indicar a possível presença de uma infecção, que, no entanto, com o achado do agente específico, tem pouca correlação. Então, o diagnóstico se baseia nas culturas quantitativas, que permitem identificar o agente e determinar a suscetibilidade aos antibióticos. E a intensidade desse crescimento é que vai ter uma correlação com a presença de infecção, sendo que diferentes limites são adotados para cada tipo de espécime coletado. É preciso lembrar também que a cultura falha em até 30% dos casos, devido à deficiência mesmo natural de acurácia do teste. Bem, com relação então aos critérios apoiados pelo CDC, esses são os limites propostos para a contagem de unidades formadoras de colônias em cada espécie. Então, essa contagem ela vai precisar ser maior ou igual que, no aspirado endotraqueal, maior ou igual que 10 a 5 unidades formadoras de colônias por ml. No lavado broncoalveolar, pelo menos 10 a 4 unidades formadoras de colônias por ml. E no tecido pulmonar, 10 a 4 por grama. E no escovado protegido, pelo menos 10 a 3 unidades formadoras de colônia por ml. É importante lembrar que esses valores são úteis quando obtidos com intervalo de pelo menos 72 horas antes do início da antibiótico terapia. Isso porque será necessário ainda efetivar o cultivo do micro-organismo, a sua identificação e o teste de suscetibilidade. O diagnóstico, até os dias atuais, ele ainda é fortemente baseado em métodos bioquímicos e métodos automatizados. No entanto, um grande avanço foi obtido com o uso progressivo dos métodos baseados na espectrometria de massas, especialmente o MALDI-TOF, cada vez mais utilizado. O uso dessa técnica consegue encurtar em pelo menos um dia esse diagnóstico. Mas ainda muito desejados são os métodos moleculares diretamente do espécime clínico. Esses métodos ainda esbarram no problema em que é necessário uma correlação com a contagem quantitativa, com a avaliação quantitativa desse espécime, para que a gente possa, então, fazer a correspondência com os critérios estabelecidos já comentados. Uma técnica promissora, publicada no ano passado, é uma análise quantitativa linear após a fase exponencial da técnica de PCR, que se mostrou bastante útil para o diagnóstico da presença de Acinetobacter baumannii, inclusive separando essa espécie das outras dentro do gênero Acinetobacter. Uma outra utilidade da cultura é que quando a gente tem um agente isolado, a gente pode fazer testes moleculares, como, por exemplo, o PCR fingerprint, a eletroforese em campo pulsado, ou, preferencialmente, o PCR multiplex ou o multiloco sequence typing, que permitem a identificação daqueles clones internacionais de grande potencial epidêmico. Bem, e mais importante, então, é a realização dos testes de suscetibilidade, sendo que para Acinetobacter baumannii a gente precisa se ater aos testes padronizados pelo Clinical and Laboratory Standards Institute, ou então pelo EUCAST, o European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Então, para Acinetobacter, os testes automatizados não apresentam uma acurácia suficiente no diagnóstico da resistência. Lembrando, então, das dificuldades desse teste, a colistina, um dos antibióticos mais utilizados, precisa que o teste, a suscetibilidade, seja determinada pela determinação da concentração inibitória mínima, preferencialmente pelo método de microdiluição em caldo. Lembrando que, para Acinetobacter baumannii, cada vez mais têm surgido amostras resistentes a múltiplas drogas que se tornaram uma ameaça à saúde pública. A resistência aos carbapenemas, que foi o principal apoio terapêutico durante os últimos anos, já conta com uma resistência em mais de 50% das amostras em várias regiões do mundo. E dentre essas amostras resistentes, é francamente emergente a resistência à colistina. Dessa maneira, então,
os métodos moleculares são fortemente desejáveis, no entanto, para a resistência ainda é uma realidade impossível de ser atendida. Por quê? Para a resistência aos carbapenemas, é difícil porque essa resistência pode ser mediada por vários mecanismos, inclusive por mecanismos que são por beta-lactamases naturais nessa espécie. A resistência à colistina emergente, ela ocorre por múltiplos mecanismos e até hoje a gente não sabe identificar todos os mecanismos nessa resistência. Concluindo, então, os testes microbiológicos, eles fundamentam o diagnóstico da pneumonia por Acinetobacter baumannii, norteiam o seu tratamento e permitem rastrear a presença e disseminação de clones de grande potencial epidêmico. Testes rápidos apropriados à avaliação quantitativa da presença desse agente, com resultados sobre a sua resistência, são uma grande necessidade nesse momento. Muito obrigada.